Olá, eu não sei quem, como, onde e quando a galera vai assistir isso daqui. Já vou deixar meu bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa madrugada também. Acho que madrugada entra no bom dia, mas sei lá. Bem, aqui eu não tô pra falar sobre cumprimentos, e sim sobre quais são os 5 melhores estúdios de jogos de luta, de acordo com a minha opinião, baseado em suas franquias. Até porque avaliar um estúdio que nunca desenvolveu nada é impossível. Então eu vou avaliar baseado nas franquias daquele estúdio. Tudo isso depois da vinheta. Sim, agora tem uma mini vinhetinha. Vamos lá, antes de começar, eu acho que eu devo falar as coisas que eu levei em consideração para fazer esse ranking. Primeiro, foi o meu gosto pessoal. Sim, eu só sentei, fiz uma lista dos meus preferidos e depois arrumei justificativas para as minhas escolhas, como todo mundo faz, sobre várias coisas na vida. E segundo, eu usei como parâmetro o número de vendas. Quando eu fiquei indeciso entre duas escolhas, a primeira decisão para desempate era verificar o número de vendas de cada título. Em terceiro lugar, o número de títulos. Tipo, quanto mais títulos com maiores vendas, maior o ranking da empresa dentro dos meus parâmetros de ranqueamento. Então, ok, vamos lá. Agora, vamos ver qual que são os 5 estúdios. Em quinto lugar, eu coloquei duas empresas, a Koei e a Hardware. Para quem não conhece essas empresas, eu coloquei essas duas porque eu não consegui desempatar esses dois títulos que são os meus preferidos, cada um de uma, que são Dead or Alive e Killer Instinct. Para você ter uma noção, só o título, só a franquia Dead or Alive possui 6 jogos, fora os spin-offs. Tem muito spin-off dessa franquia. Alguns podem até dizer que são meio jubilosos. Eu nem sei o que essas palavras querem dizer, mas é algumas coisas meio... Você deve estar vendo aí na tela. Já o Killer Instinct tem acho que 3 títulos, versões melhoradas, tipo Street Fighter, que tem várias versões do mesmo jogo, tipo 2 Gold, 2 Super, 2 papapá. Killer Instinct tem isso também na era do Nintendinho. E tem uma versão atual 3D que saiu pra Xbox e PC. Eu acho que só a franquia Dead or Alive deve ter vendido mais do que todos os jogos da Hardware de luta. Porque além do Killer Instinct, a Hardware tem um jogo da WWF no Nintendinho que era Wrestling, pra quem não conhece a sigla. Porém, eu adoro Killer Instinct e ele merecia estar no meu ranking. Então, por esse motivo, ele tá junto com Dead or Alive, que é um jogo que eu também adoro. Eu adorava jogar, principalmente o 2 do Dreamcast. E por isso, ele tá no meu top 5. Essas duas empresas, esses dois estúdios, ok? Então vamos agora para o quarto lugar. Em quarto lugar, eu coloquei a SNK. Você deve estar pensando agora, mas quarto lugar? Sim, e a SNK é uma monstra na hora de fazer jogos de luta, porque é meio que a especialidade deles. E aqui eu vou dar ênfase para os meus 2 títulos preferidos, que é o The King of Fighters e o Samurai Shodown. Tem outros títulos, mas eu escolhi esses porque o primeiro, o The King of Fighters, une muita coisa da desenvolvedora. Por exemplo, os Art of Fight, o Fatal Fury, tudo eles estão lá, tá lá a representação deles. Já o Samurai Shodown, eu coloquei por ser muito bonito. Eu gosto desse jogo por ele ser bonito, bem feito. Por isso ele tá aqui como um dos representantes da SNK. Quem nunca jogou tem que jogar, principalmente essa versão de arcade antiga. Eu acho muito bom. E saiu um novo em 3D também, movimentação 2D, mas em 3D, do Samurai Shodown, que é muito bonito também. Agora, terceiro lugar. Em terceiro lugar, eu coloquei a Capcom. Muito agora pode estar torcendo o nariz. Como assim Street Fighter 2 e 5 venderam pra caralho e tal? E no, como que é? Que espécie de julgamento que é esse? Totalmente enviesado. Sim, mas como eu disse no começo, a primeira parte da escolha era por gosto pessoal. Aí eu já poderia mudar. Mas mesmo que não fosse por gosto pessoal, você vai entender o porquê o segundo lugar tá no segundo lugar também. E você vai entender. Então não vamos colocar o carro na frente dos bois. Ok? Os meus jogos preferidos do estúdio são o Street Fighter, com ênfase no Alpha 3, Street Fighter 3, e o Street Fighter 5, que foram os que eu mais joguei. Principalmente o Alpha 3 eu jogava bastante. O Marvel vs Capcom também, Darkstalkers, Guilty Gear e Power Stone. No Dreamcast eu adorava Power Stone. É muito divertido. Alguns falam que é parecido com Smash Bros. Eu não acho nada parecido com Smash Bros. E eu acho muito divertido. Eu não sei porque foi descontinuado, coisa do tipo. Talvez não vendia tanto, mas eu gostava. Agora o segundo lugar. No segundo lugar, eu coloquei nessa minha lista, nesse meu ranking, a Bandai Namco. Daí agora você pode falar como a Capcom tá abaixo da Namco. E eu explico. Eu vou justificar a minha escolha. Ó, aqui eu tô analisando apenas os jogos de luta.
luta. Tipo, estou desconsiderando os beater up, os slasher ou algo semelhante, que tipo, você pode até assimilar como ter um certo combate ali, mas não são propriamente jogo de luta, que é um contra o outro, 2 contra 2, free for all, que é os 4 em luta, ou mais pessoas lutando assim. Não é um combate apenas pro nocaute. Aqueles que o combate tem uma história envolvida ali, que é... vocês sabem. Eu poderia, se fosse entrar beater up, poderia entrar o Final Fight, poderia entrar, no caso da Capcom, né, ou da Sega, poderia entrar o Streets of Rage, o Ninja Gaiden, coisa do tipo, que não é o caso aqui. Daí abrir precedente pra muito jogo, entende? Então é só jogo de luta. E nesse quesito a Capcom tem títulos, mas Bandai Namco tem muito mais. E nesse quesito, a Bandai Namco, ou apenas Bandai, porque eu não sei muito bem como o estúdio é subdividido. Com certeza tem cada estúdio que vai fazer uma coisa e pelo que eu vi tem as desenvolvedoras menor, que daí passa pro estúdio e daí o estúdio publica e tal. Não sei como é que é subdividido. Não tenho todas essas informações e não corri muito atrás. Porém, eu sei que carrega o nome da Bandai Namco, então eu coloquei aqui como jogos dela. Do jogo. Mas aí você pode pensar, mas quantidade não significa qualidade. Então, no caso da Namco, são muitos jogos de luta e com bastante qualidade. E o que me levou a colocar ela aqui foi títulos como Tekken, o Soul Calibur, os Dragon Ball, todos os Dragon Ball, Budokai Tenkaichi e o Fighter Z também, de agora, que vendeu bastante. Só Dragon Ball, se você for pegar o ranking dos mais vendidos, tá lá. É Dragon Ball Fighter Z, os 2 Tekken, o 6 e o 7, se eu não me engano. Fora que também, se você for ver, todos aqueles jogos baseado em anime, os Naruto, os One Piece, o Jump Force. Jump Force não foi desenvolvida, mas tem a Bandai Namco, eu acho que como publisher ou coisa do tipo. Tudo os jogos que tem referência de anime, se você for procurar lá, é muito provável que tenha o dedo da Bandai Namco. Então é muito jogo. Então, como estúdio de jogos de luta, porque se for analisar por outros jogos de outros segmentos, talvez ela não esteja no mesmo patamar que ela está agora nesse ranking, mas pelo todos os jogos de luta, a Bandai Namco está no segundo lugar. E agora, como você já deve imaginar ou não, em primeiro lugar eu coloco o estúdio que antigamente era Midway, poderia ser reconhecido como Midway, mas daí agora se tornou somente NetherRealm. A NetherRealm, não sei se eu tô pronunciando correto, é pra mim o melhor estúdio de jogos de luta no meu ranking do meu mundo, né? A minha ênfase é pro Mortal Kombat mesmo. E por gosto. O jogo de luta que eu mais gostei na minha vida. Foi o primeiro jogo de luta que eu joguei. Se desconsiderar beater up. Porque se considerar beater up, o primeiro jogo de luta que eu joguei foi Double Dragon. E foi no Dynavision que eu joguei o Mortal Kombat 1. O 1 e o 2. E minha justificativa é pela quantidade de vendas. Se você for ver lá dos mais vendidos de todos os anos, o Mortal Kombat tá lá. Sempre tá lá. Tipo, não teve hiato ou coisa do tipo por algum tempo. E eu acho isso bem louvável. Você pode falar, mas a maioria das vendas é só aqui no Ocidente, mas não é somente, né? Não consegui todo esse número de vendas só aqui. E desde o início é pra perceber que os jogos deles têm uma preocupação muito grande nos gráficos. E eu acho isso louvável. Claro que o jogo não é feito de gráfico, mas eles estão sempre se reinventando. Desde o começo lá, quando eles usavam sprite gráfico, já no 4, na verdade eles já tinham o plano de no 3 sem 3D. Resolveram deixar pra implementar 3D no 4 e era numa época que tipo os jogos, todos eles eram meio feios. Se você for ver o Tekken 1 hoje, era bem feio. Tinha a inovação, né, de lutar em 3 dimensões, mas era bem feinho se você for ver nos padrões atuais. E do 5 até o retorno da movimentação 2D, foram implementadas várias coisas, tipo arma, eles colocaram estilo de luta mesmo, você escolhia o estilo de luta, sempre tentando mudar algumas coisas assim pra, tipo, trazer mais perto da realidade, porque a ideia principal é fazer jorrar sangue na tela, é fazer aparecer órgãos, sistema nervoso e tudo mais, dar esse aspecto tipo de realismo mortal. E agora, nos últimos jogos, deu pra ver que eles retornaram com a ideia de que agora tem o Metal Human da Unreal. Eles usam, né, Unreal. Deu pra ver que eles retornaram com a ideia de colocar rostos, personagens baseados em pessoas reais. Então daí, tudo isso somado fica muito foda. Eu acho, tipo, de qualidade gráfica de jogos de luta puxado pro realismo é o melhor e disparado. E por isso, com todo esse cuidado na produção, que pra mim aparenta ter, e os resultados que eles têm, e agora também eles estão mais puxados pra campeonato. Antigamente eles tacavam foda-se. Hoje
eles estão mais preocupados em ser um jogo de luta que seja balanceado. O mais balanceado sempre foi Street Fighter, né? Dos jogos de luta. Só que eu sempre fui mais pra diversão. Então, a NetherRealm, na minha opinião, é o melhor estúdio de jogos de luta atualmente, né? Vai que aparece uma nova outra, mas é difícil de se bancar por causa do tempo, que eu tô analisando o tempo também e tudo mais. Os jogos do Mortal Kombat que eu mais gostei na minha vida foi... Agora vai parecer meio idiota, mas foi o 1, o 2, o 3, o 3 Ultimate principalmente, o 5, Deadly Islands, o 9 e agora os últimos dois, o 10 e o 11. Justice, que também é da NetherRealm, pra mim são muito bons. Agora, aqui no final, 2 menções honrosas por ser significativo. Menções honrosas para todos os Smashers de várias produtoras. Toda produtora agora tá tendo um. A própria Warner Bros, que é a dona do... A Ubisoft tá com o Brawlhalla. A Nickelodeon, eu não me lembro pra qual que saiu, mas a Nickelodeon tem um Smasher. Eu chamo de Smasher, mas é só jogo de luta. Exatamente por causa do Smasher Bros, que é considerado e tem bastante venda, um dos jogos de luta mais vendidos do mundo. E realmente é. Só que, como é da Nintendo e é o único jogo que a Nintendo tem de luta, assim, tipo, pelo próprio nome, assim, vamos dizer, pelo próprio estúdio e tal, eu não coloquei como um dos jogos ali. Então, por isso, eu só deixei aqui nas menções honrosas. Assim como tem uma menção honrosa pra SEGA, que além de ter produzido alguns jogos como o Virtua Fighter e o Persona, a SEGA, com o Dreamcast e tudo mais, tinha uma máquina que foi a que fez eu gostar de jogos de luta, tá? Tinha uma máquina muito boa, muito potente para jogos de luta. Dava gosto de jogar. O Marvel vs Capcom, Power Stone, SNK vs Capcom, o Dead or Alive 2. Muitos jogos, tinha muitos jogos de luta nessa época. Então, e você? Tem alguma opinião diferente? Tem um top, alguma coisa que você queira que seja feito? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever e até a próxima. Eu fui. Tchau! Banido.